essa semana, quem está aqui no Centro Espírita Mansão da Esperança para cooperar com esse projeto maravilhoso do livro Fonte Viva sou eu. O capítulo de hoje é o capítulo 68, que tem por título Sementeira e Construção. Livro de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, como a gente já sabe. Mas antes de entrarmos na reflexão, na leitura propriamente dita, vamos fazer uma rápida conexão com a espiritualidade. Vamos trazer para perto da gente essa espiritualidade amiga, começando pelo nosso protetor, nosso anjo da guarda, esse espírito que aceitou por missão nos acompanhar durante toda uma encarnação. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse exemplo de amor e de luz que com seu coração doce, meigo, fraternal, maternal, socorre todos aqueles que precisam dela. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós e, vestindo o mesmo corpo que nós vestimos, nos trouxe o Evangelho Redentor. E junto desses espíritos todos que nos tutelam na presente encarnação, conectando-nos também com os trabalhadores espirituais, os mentores dessa casa e desse trabalho, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre gratos por tudo que recebemos graças ao seu amor e à sua misericórdia. E a esse Pai justo, amoroso e bondoso, nós nos dirigimos nas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, agora estamos prontos para o trabalho. Capítulo 68, está aqui o livro. Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Vamos à leitura. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem disse isso foi Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já percebemos ou já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos, ajudando aos que desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino de Deus divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num único dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhecemos os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Que assim seja. Que belo convite, né, a nos estimular
no trabalho, na ação, em todo lugar, em toda parte. Todos nós que já tomamos contato com essa doutrina maravilhosa, com os ensinamentos de Jesus, da maneira profunda como nós tomamos dentro dessa doutrina, somos automaticamente transformados em cooperadores, em colaboradores do seu trabalho, do trabalho de Jesus aqui na Terra. Ele nem deixa muita margem para questionamento. Olha o que ele escreve no segundo parágrafo. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente, ou seja, automaticamente, considerados colaboradores no ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas com as quais partilhamos a estrada, em qualquer lugar. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, no nosso círculo de amizades, no serviço social, em qualquer parte. Passamos a ser espalhadores da Boa Nova. Recebemos, admitimos essa luz na nossa vida, afinal não há quem não compreenda como uma verdadeira luz na sua própria vida o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, e aí eu vou puxar a sardinha mesmo, desta doutrina maravilhosa que esclarece ainda mais todas essas questões da legislação divina, como eu costumo falar. Não há quem não reconheça os benefícios na própria vida a partir disso. Ora, se faz bem para mim, com certeza faz bem para mais alguém. E é a partir do meu comportamento, do meu falar, do meu agir, que eu acionarei no próximo de mim a vontade de aprender também, a vontade de conhecer também. Não é o nosso papel sermos propagadores no sentido de amealharmos cada vez mais adeptos para isso. Não, Kardec deixava isso muito claro, não estamos aqui para fazer proselitismo, né, para ficar convertendo pessoas para cá. Vem para cá, sai da sua religião, sai da sua filosofia, vem para cá que aqui é melhor. Esse não é o nosso papel. Mas nós não podemos nos eximir de colaborar com a sementeira. Esse é o nosso papel, de semeadores. Eu recebi essa semente encontrou em mim um terreno fértil, saudável, onde ela desabrochou, ela germinou, ela cresceu, e agora ela precisa dar frutos. Os frutos não são para mim só. Os frutos são para que eu possa distribuí-los. E cada fruto tem dentro de si uma nova semente. E é assim que nós vamos multiplicando, é assim que nós vamos aumentando cada vez mais o número de beneficiados por esta mesma luz que nos iluminou, por este sol que nos aqueceu, que nos tirou da nossa treva da ignorância. Essa luz nos tirou da treva da ignorância, onde todos nós estávamos enfiados, chafurdados, só nos comprometendo cada vez mais e mais dentro de um enredo, de um destino ruim, porque só tomávamos más decisões, não pensávamos nas consequências dos nossos atos, não nos preocupávamos com ninguém além de nós mesmos. Então, a partir do momento que recebemos isso e começamos a nos modificar, nós passamos, olha o termo, compulsoriamente, automaticamente, a sermos cooperadores desse trabalho em todo lugar. Não foi assim que Jesus trabalhou, gente? Jesus não saiu falando sozinho. Ele trouxe para perto dele colaboradores num determinado momento da missão. Ele falou para os colaboradores, vai, né, de 2 em 2, saiam por aí fazendo o trabalho que eu fiz, saiam divulgando. Ou seja, ele só não ensinou, não apenas ensinou a lição, como ensinou a como propagá-la. Esse é o nosso papel hoje também. Somos como os discípulos da época. E quando saímos
em nome dele, divulgando, trabalhando, servindo, passamos para o estágio de apóstolo dele. O apóstolo é aquele que trabalha em nome do seu mestre, trabalha em nome daquele que orientou. Então, mais do que discípulos, que somos alunos, aprendizes, todos nós, a hora que nos arvoramos na qualidade de servidores, trabalhadores, cooperadores, nós passamos a ser apóstolos dele, como foi Paulo, que sequer o conheceu pessoalmente, pelo menos enquanto encarnado, mas depois passa num trabalho de divulgação e cooperação a fazer um apostolado absurdamente lindo. E é ele o autor da frase do começo. Vou repetir. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura e o edifício de Deus. Tudo que cresce, tudo que aumenta a lavoura, eu coloco a semente. Com paciência. Isso também está escrito no texto. A semente leva um tempo para desenvolver. Não adianta eu plantá-la agora e querer um resultado imediato. O trabalho é longo. Eu preparo o terreno, eu deixo ele na condição adequada para receber a semente, eu coloco a semente e depois trabalho todo santo dia para que aquela planta cresça. Cresça bem, cresça forte, cumprindo o seu papel, gerando frutos. Com paciência, com calma. O prédio é a mesma coisa, você não levanta um prédio inteiro num único dia. Você começa preparando o terreno, fazendo a fundação, subindo as paredes tijolinho a tijolinho, todo santo dia, até que em algum momento essa casa, esse edifício, estará pronto. O trabalho é nosso. Fomos convocados por Jesus. Como ele mesmo disse, o maior de todos no reino dos céus é aquele que mais serve. Como ele disse sobre ele, o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir. Esse é o papel de todos nós que nos dizemos cristãos. Nós precisamos, além de gostar, de achar lindo a sua mensagem, maravilhosos e profundos as suas reflexões, nós precisamos semear. Semear. Achei simbólico que esse capítulo tenha caído nessa semana. Eu estou gravando esse vídeo depois do desencarne do Divaldo Pereira Franco. Eu conheci a história do Divaldo num primeiro momento, muitos anos atrás, numa peça que chamava O Semeador de Estrelas. Era uma peça que contava já a biografia dele, muito antes do filme. E eu adorei o título, né? O Semeador de Estrelas. Imagina o retorno dele para a pátria espiritual hoje, muito parecido com isso. Uma trilha de estrelas que ele semeou durante a vida, iluminando a volta dele à pátria espiritual. Porque se tem uma coisa que ele fez muito bem, foi o que o texto propôs. Sementeira e construção. Ele semeou muito. Muito antes do mundo globalizado, muito antes da internet, ele subia em avião e ia pregar em todo lugar, ia espalhar essa doutrina em toda parte. Convidado, ia mesmo, sem vergonha. Ia para a Europa, ia para a África, onde ele foi chamado, nos Estados Unidos, onde ele foi chamado, ele foi e semeou. Pergunto, quantas não foram as pessoas transformadas a partir de uma palestra? Quantos trabalhos e quantas casas espíritas não foram fundadas a partir de uma troca de ideias, de uma conversa, de alguém que uma hora recebeu a mensagem, se interessou, estudou e falou assim, eu quero também cooperar com isso. Cada casa, cada portinha que abriu, seguiu exatamente esses preceitos. E hoje nós somos todos beneficiários delas. Somos beneficiários. Tem muito centro espírita hoje no Brasil, porque um dia alguém teve coragem de falar assim, vou abrir uma casa aqui, agora. Fez exatamente isso aqui, sementeira e construção. Semeou. Entram pessoas, formamos novos seguidores, formamos novos servidores, formamos novos discípulos e saímos espalhando as boas novas dessa doutrina, as boas notícias que essa doutrina traz. Mesma coisa fez Francisco Cândido Xavier em um documentário onde mostra o efeito que as cartas
as mães, aos familiares produziam nas pessoas que recebiam, o principal efeito, sabe qual era? A abertura de um novo trabalho de caridade, a abertura de uma nova casa espírita, atendendo ao pedido do ente que partiu. Parte, vê os seus pais e seus familiares aqui tristes, chorosos, deprimidos, e fala para eles: pega esse amor que você sente por mim e direciona para quem precisa. Esse laço entre nós é inquebrantável, mas agora você pode pegar um pouco desse amor e espalhá-lo. Todo lugar que a gente abrir, toda mensagem que a gente vê, todo aprendizado novo que a gente tem, todos nos direcionarão para esse trabalho de caridade, para esse trabalho da efetivação da lei de amor. Eu dando de mim para o próximo. Recebemos a luz dessa doutrina, recebemos a luz desse cristianismo maravilhoso? Espalha, não guarda só para você. Jesus falou, pega o candeeiro e bota lá no alto. Sois a luz do mundo e o sal da terra. Todos nós somos a luz do mundo, todos nós somos o sal da terra, todos nós podemos e devemos fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa na nossa vida. Das pessoas que estão cruzando a nossa estrada. Nem todos seremos palestrantes, subiremos em púlpitos, ministraremos aulas, seminários, não. Não, são poucos esses preparados para isso e são muitos os que esforçam nesse sentido. O convite é para que nós façamos isso com todas as pessoas que cruzam a nossa estrada. Esse é o convite. Maravilhosa lição. Fica aqui o meu abraço espiritual nesse irmão trabalhador, Divaldo Pereira Franco, que fez isso tão bem. Nessa semana cai esse capítulo, meu Deus do céu, para mim foi um presente. Eu espero que seja para você que assistiu também. Vamos agora então fazer um exercício de doação pessoal, saindo do nosso coração. O melhor sentimento, a gratidão que nós sentimos nesse momento, transformando ela, transmutando isso em amor, que nós depositamos neste momento na mão da espiritualidade, que vai fazer exatamente a proposta dessa lição. Vai semear esse remédio que sai de nós no coração de quem precisa, num solo árido, doente, triste, deprimido, preocupado, amedrontado, que passa fome, assustado, para que essa semente, nesse coração, dê algum fruto. Vamos vibrar por nós mesmos, vamos vibrar por esta casa que nos abre as portas para o trabalho, para a reflexão, para o crescimento e para o aprendizado, para que nós sigamos firmes e fortes, juntos, de mãos dadas, cada um no seu canto, cooperando com a obra de Deus e de Jesus na terra. Que assim seja, e graças a Deus. Beijo enorme no coração de todos vocês e que tenhamos uma semana abençoada, repleta